Olá, acidente com criança dentro de ônibus escolar acaba em condenação na justiça. A gente fala também sobre as fake news. O que as pessoas devem estar atentas quando o assunto é notícia falsa na internet. E resolução regulamenta o uso do processo judicial eletrônico em Mato Grosso. A TV.jus começa agora. Tribunal de Justiça de Mato Grosso condena a Prefeitura do Interior por acidente com ônibus escolar. Entenda o caso no quadro Sentença. O caso aconteceu na cidade de Campo Verde, onde uma adolescente foi arremessada para fora de um ônibus escolar depois que o motorista deu uma forte arrancada. No acidente, ela sofreu lesões no abdômen e teve que se submeter a 2 cirurgias. E por isso acionou a justiça. E em primeira instância, a prefeitura foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40 mil. Mas o executivo recorreu, alegando que a vítima estava na parte da frente do veículo encostada no para-brisa e não teria atendido ao pedido do condutor para se sentar em uma das poltronas vazias. Mas a tese do recurso de apelação não foi aceita pela primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ, que manteve a decisão. No voto, a relatora desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos afirma que, apesar de o condutor do ônibus ter confirmado em seu depoimento que existia lugar no veículo para a vítima se sentar, observa-se que deixou de tomar as providências necessárias para colocar a adolescente em local seguro. E continuou conduzindo o veículo, quando somente poderia prosseguir com a viagem quando todas as crianças e adolescentes estivessem assentadas em local apropriado. E agora o assunto são as fake news. Você já ouviu falar? São as notícias falsas que circulam com muita rapidez pela internet. Uma reportagem explica como a vítima deve proceder nesse caso. As redes sociais. E de repente as barreiras geográficas já não são um empecilho para o relacionamento entre as pessoas. Verbos como curtir, comentar, compartilhar passam a fazer parte do nosso vocabulário, assim como as selfies. Conhecemos os memes, aquelas tirinhas eletrônicas de humor e ainda a parte negativa de tudo isso, o cyberbullying e recentemente as fake news. Não que elas não existissem antes do Orkut, Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, mas foi através das redes sociais que elas deixaram o âmbito de sites de teor e credibilidade duvidosos para ganhar o mundo, em uma multiplicação até então jamais vista por meio das redes sociais. E de repente, milhares, centenas de milhares, milhões de fake news estavam ocupando lugar de destaque nos perfis de milhões, talvez bilhões de pessoas, mundo afora. Em Cuiabá, os usuários das redes sociais sabem o que é a chamada notícia falsa. Você posta que é mentira na internet, né? É quando algum usuário de internet emite uma informação enganosa no site, meio de comunicação, no Facebook, né? Rede social. Mas há ainda quem não saiba o que é. Não, nunca ouvi. Você já ouviu falar em fake news? Não. O presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Mato Grosso, o advogado Gonçalo Adão Santos, explica o que o cidadão deve fazer caso seja vítima de uma fake news. Bom, em primeiro instante, tudo aquilo que ela puder gravar, salvar, imprimir, já é um começo. O melhor é pegar essas informações e levá-las para um cartório e lá fazer a ata notarial, junto com um notário, registrar aquelas informações. Ele vai descrever que naquela tela de computador ou naquele aparelho móvel existe realmente aquela informação e registrar. Essa é a prova mais segura que se tem. Por quê? Porque eu simplesmente imprimir e guardar essas informações, da mesma maneira com que eu posso produzir isso, né, que o juiz pode entender que a parte produziu isso, porque a outra parte lá já desapareceu com essa informação. Então, ata notarial é o melhor remédio nesse momento. Dados do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, aponta que as fake news circulam pela internet com mais velocidade que as notícias verdadeiras e mais, com um alcance muito maior, devastador em alguns casos.
A Justiça está de olho nas fake news e seus propagadores. É um direito subjetivo do ofendido, ele pode ter uma ação civil, né, mover uma ação de indenização por danos morais ou uma representação criminal, porque isso é crime, né? Agora, o que precisamos é termos o cuidado de repassar essa informação, checar os órgãos oficiais se isso corresponde à verdade ou não. Né? Não simplesmente agir de forma mecânica de passar essa mensagem adiante. Para o desembargador, presidente do TRE, 2018, ano de eleições, exigirá muito do judiciário na vigilância a esta prática que evoluiu dos panfletos para o conteúdo digital. E isso, de certa forma, pode ajudar na identificação e responsabilização dos autores de fake news. Diferentemente da impressão, né, móvel, a tecnologia permite que você rastreie com maior rapidez, inclusive, e identifique quem são os autores dessas mensagens falsas. Mensagem falsa é tanto aquelas que são de cunho negativo, como também de cunho positivo. Prisão preventiva é uma prisão cautelar decretada durante o processo, antes do réu ser condenado. Tem por finalidade garantir a aplicação da lei. E veja em instantes, resolução garante avanços no uso do processo judicial eletrônico em Mato Grosso. E ainda, servidores são qualificados para atuarem em contratos de serviços terceirizados. Os detalhes, já. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. E agora vamos saber das notícias de comarcas do interior do estado e que estão no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Começa agora o nosso Giro Jus. Olá! O nosso giro começa pela comarca de Pedra Preta, no sul do estado. O expediente do Fórum fica suspenso interna e externamente nesta terça e quarta. E na quinta, dia 26, ficam suspensos apenas os trabalhos externos. Isso acontece porque está sendo realizada a readequação da rede lógica do Fórum, feita pelo Departamento de Conectividade do Tribunal de Justiça. Lembrando que as melhorias não prejudicam os prazos processuais que vencerem nestas datas. Eles ficam prorrogados para o próximo dia útil. E a comarca de Peixoto de Azevedo prorroga o prazo de inscrições para o processo seletivo de estagiário. Os interessados podem procurar o fórum da cidade até o dia 26. O horário de atendimento começa ao meio-dia e segue até às 7 da noite. Eu fico por aqui. Kátia, é com você. Até o final deste ano, o processo judicial eletrônico vai estar completamente implementado em todas as comarcas do estado, na esfera civil, de primeiro e segundo graus. E o Tribunal de Justiça aprova uma resolução que disciplina o uso do PJE. Para além deste prazo de implantação, o PJE ainda está num processo de amadurecimento e consolidação efetiva. Um importante passo foi dado nesse sentido, com a publicação no DJE, o Diário da Justiça Eletrônico, da resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, /TP, número 003 de 2018, publicada no último dia 12 de abril, que regulamenta o PJE como o principal ambiente digital de processos eletrônicos do Poder Judiciário de Mato Grosso. A resolução ela vem
com o propósito de disciplinar um conjunto de usos típicos do sistema, de rotinas de uso do sistema, disciplinar algumas questões de uso do sistema, mas, acima de tudo, ela consolida um direcionamento estratégico do Poder Judiciário. Ela deixa bem claro que o sistema PJE é a nossa ferramenta, é a nossa solução de processo eletrônico. E todos os demais sistemas se tornam sistemas legados, que vão admitir os investimentos de manutenção que forem necessários enquanto a vida útil deles não se esgotar. Nosso esforço tem que ser canalizado para a implantação do PJE e para a convergência do acervo de processos para essa ferramenta. A Resolução 003 tem 100 artigos que regulamentam o uso e o funcionamento do PJE no Tribunal de Justiça, nas comarcas e juizados especiais. A expectativa é de que o sistema amadureça até o seu uso em todas as esferas do Poder Judiciário, inclusive na Justiça Criminal, num futuro não muito distante. A jurisdição criminal depende de uma funcionalidade que precisa ser liberada pelo CNJ. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com o Tribunal de Justiça do Pernambuco, se eu não me engano, estão finalizando o desenvolvimento do conjunto de funcionalidades que vai atender à justiça criminal. É o que a gente chama de módulo criminal. Quando o CNJ colocar em produção, disponibilizar para os usuários o módulo criminal, nós vamos implantar. A ideia é levar o PJE para a totalidade das nossas unidades judiciárias. E servidores aprimoram os conhecimentos em cursos sobre contratações públicas de terceirização de serviços. 30 servidores indicados pela Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal de Justiça participaram da capacitação, que teve como foco a gestão de riscos nas contratações públicas de terceirização de serviços. Traz-se uma novidade em matéria de contratação pública, na medida em que a lei de licitações, por exemplo, não aborda o assunto. A partir de boas práticas identificadas pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério do Planejamento, ano passado, editou a Instrução Normativa número 5, contemplando a atividade de gestão de riscos. Então, o interesse do Tribunal de Justiça foi trazer para os seus servidores essa capacitação, apresentando a eles quais são os procedimentos, quais são as rotinas, quais as atividades que envolvem a elaboração dessa fase de gestão de riscos para o planejamento e gestão dos contratos. Segundo o professor, o principal risco envolvido nos contratos de terceirizados é a responsabilização trabalhista da administração tomadora do serviço. A empresa contratada, que é a empregadora dos profissionais, não paga as verbas trabalhistas e a administração tomadora do serviço é condenada na Justiça do Trabalho a fazê-lo. Quando isso acontece, a administração acaba pagando duas vezes. Pagou para a empresa pela prestação do serviço e agora paga verbas trabalhistas que ela não devia. Então, sendo esse um risco que pode afetar o resultado da contratação, quais são as atividades de prevenção, quais são as atividades de contingenciamento que podem minimizar esses efeitos. A coordenadora administrativa do TJ, Marlúcia Assis, lida diariamente com a elaboração desse tipo de contratos. E ela destacou a importância da capacitação, que proporciona atualização a todas as instruções normativas que regem o tema. Então, essa capacitação é muito importante para a gente entender, para a gente saber qual vai ser o novo formato dos contratos de terceirização. Então, assim, vai nos orientar, já vai dar um norte para quando a gente já for fazer essa contratação, os servidores já estão preparados para atender todas as regras da instrução normativa. E a TV Ponto Jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá!